Se você quer saber como criar um processo de vendas online para sua empresa, esse vídeo é para você. Aqui eu vou te mostrar como estruturar todo o processo, parar de deixar dinheiro na mesa e escalar as suas vendas. Eu me chamo Sharon Rocha, sou consultora da WD House e ajudo pequenas empresas a estruturar o seu processo de vendas. Então, seja muito bem-vindo a todos que estão aqui. Hoje a gente vai trabalhar um processo de vendas, então eu vou te mostrar um pouco mais como a gente estrutura. Então, como que começa esse processo de vendas, né? Por 3 pilares. Esses 3 pilares é o comercial, o marketing e a entrega, a produção dos produtos, tá? O marketing, ele é responsável por gerar as oportunidades de negócio, o comercial por converter essas oportunidades de negócio e a produção por entregar. Então, se esses 3 pilares não estiver bem ajustado dentro da empresa, daqui a pouco tu está deixando dinheiro na mesa. Então, tu está deixando de entregar o que tu prometeu ou está deixando, tá entrando leads que não são qualificados. Então, é muito importante a gente estar estruturado, estar alinhado esses 3 pilares dentro da empresa. Isso daqui é importante a gente pensar em criar reuniões periódicas para a gente conseguir avaliar sempre. Então, a gente compra de quem a gente se conecta, né? Por mais que a gente fale que assim a empresa é um CNPJ, a gente está comprando de pessoas, então é CPF. Então a gente precisa criar uma conexão. Se conectar com a pessoa é de extrema importância, tá? E o que a gente pode fazer quando a gente está falando sobre vendas no WhatsApp? A gente pode fazer uma apresentação breve, colocar um emoji para criar uma conexão, para quebrar um gelo. Então a gente pode fazer perguntas, se apresentar, perguntar sobre a cidade, tá? Existem técnicas de rapport para isso. Então, é importante a gente pensar como que a gente vai trabalhar essas técnicas. Mas lembrando, a gente só compra de quem a gente se conecta. Etapas de uma venda. Então, a primeira questão é quebrar o gelo, né? Fazer a apresentação inicial, levantar as necessidades, fazer perguntas para saber o que a pessoa precisa e fazer a apresentação, a venda propriamente. Apresentação quebra-gelo, fazer perguntas sobre a cidade, sobre o nome da pessoa, pronúncia. Isso aqui tem formas, né? Quando a gente está fazendo um atendimento presencial, é de uma maneira. Quando a gente faz pela internet, a gente precisa, pelo WhatsApp, a gente precisa saber como escrever, como te conectar com essa pessoa. Então, usar emojis, não emojis aquele muito infantilizado, sabe? Mas trazer alguns emojis, perguntar um pouco sobre sobrenome, sobre cidade. Mas lembrando, a gente nunca pode buscar temas polêmicos. Então, nada de futebol, nada de política, evitar temas polêmicos. Isso a gente começa a criar uma conexão. Tá? Permissão para perguntas. Perguntar ali se tu podes fazer perguntas, explicar às vezes até por que tu vai fazer perguntas para a pessoa, para te conseguir entender, para te conseguir atender ela da melhor maneira possível. Levantar as necessidades. Aqui, como que a gente levanta necessidades? A gente precisa pensar nas maneiras de como a gente vai perguntar as coisas para a pessoa. Então, fazer perguntas objetivas, às vezes algumas perguntas abertas, mas lembrando, a gente não pode mandar textos muito grandes, blocos muito grandes, porque as pessoas às vezes elas leem tudo e respondem a última pergunta. Então fazer perguntas chave, perguntas importantes para a pessoa, mas ir fazendo aos poucos. Conforme a resposta a gente vai se conectar. Criar um processo de vendas não é para engessar as tuas vendas, mas sim para te dar liberdade e fazer com que tu saiba tudo que tu precisa perguntar, tá? Então, uma das técnicas muito utilizadas aqui é o spin selling, tá? Mas a gente não precisa engessar, né, esse processo. Hoje, o ChatGPT, ele tá aí para nos ajudar, então a gente tem que fazer uso dessa ferramenta. Então, explicar ali um pouquinho sobre o teu negócio e ver o que ele pode te ajudar. Nessa técnica Spin Selling, a gente vai entender a situação, o problema, implicar um pouquinho, fazer perguntas para questionar a pessoa, sabe, sobre aquele problema e entender a necessidade da pessoa. Então, isso daqui, ele serve para te ajudar, não para te bloquear as tuas vendas, mas entender exatamente o que isso pode te ajudar no teu processo de vendas. Bom, a pessoa te falou tudo o que ela tinha para te falar, tu entendeu o que ela precisa e aí sempre a gente precisa validar se isso é o que a gente consegue atender ou não, tá? A gente não pode querer vender o que a gente tem só. A gente tem que entender e verificar se o que a gente tem atende a pessoa. Então isso é um processo ali onde a gente conversa e valida essa venda. Então assim, tu pode falar para a pessoa, fulano, perfeito, então assim, a gente consegue te atender e eu vou te mostrar hoje a nossa apresentação. Argumentação da venda. Aqui é quando a gente começa a fazer a venda diretamente, né? A pessoa explicou o que ela precisava, tu entendeu, e a partir do momento que tu entendeu, tu começa a explicar para a pessoa os benefícios, tá? A gente não tem que descrever características do produto. Tá? Características qualquer um vai na internet hoje e busca, né? O que a gente precisa? Mostrar os benefícios
conectado com o que a pessoa te falou. Então, isso daqui quando a gente começa a fazer a argumentação da venda. Então, a gente utiliza benefícios, gatilhos mentais, quebra de objeção e o fechamento. Esse é o processo aqui dessa etapa da venda. Então, aqui a gente vai sempre pensar em conectar todos os benefícios, todas as qualidades do teu produto com o que faz sentido realmente para o teu cliente. E aí, assim, a gente vai fazer toda a apresentação, tá? Terminando a apresentação, o que a gente precisa pensar? Em fazer perguntas-chave para a pessoa, sempre, tá? Lembrando aqui que gatilhos mentais eu trouxe na aula 59 do YouTube. Então tem uma aula inteirinha sobre gatilhos mentais. Validação. Quando tu apresenta para a pessoa, é importante a gente pensar em perguntar para ela: isso está fazendo sentido para ti? Isso te atende? Então, assim, em todo momento, não é a gente engatar uma primeira e sair falando sozinho. Então, assim, a partir do momento que a gente pergunta para a pessoa se isso está fazendo sentido, tu faz com que a pessoa se conecte contigo, tu traz ela para a apresentação. E principalmente, né, quando a gente cria uma conexão, os olhos, os traços do rosto, isso tudo entrega. Isso se tu tá numa apresentação física, né, onde tu tá em contato direto com a pessoa. Se tu tá pelo WhatsApp, tu precisa fazer com que ela, tu perceba que ela tá prestando atenção no que está falando. Então, essas perguntas são de extrema importância. Depois de validar toda a apresentação do produto para a pessoa, com todos os benefícios, o que a gente precisa? Apresentar o valor. Para apresentar o valor, nada mais que a gente vai utilizar uma técnica aqui. Que técnica é essa? Empilhamento de benefícios. Então, a gente começa a reconstruir isso, mostrando todos os benefícios para a pessoa e apresenta o valor. Por que a gente vai reconstruir isso? Para gerar valor. Tudo que tu fala antes de apresentar o preço é gerar valor. Tudo que se fala depois de apresentar o valor é justificar a tua venda. Então, assim, a gente precisa conseguir apresentar, gerar esse valor, criar essa conexão para a pessoa, mostrar que tu vai entregar todos os benefícios para ela. A partir do momento que tu conseguiu apresentar, tu mostra o valor, tá? E aí, depois de mostrar o valor, a gente precisa fechar a boca, a gente precisa aguardar a reação da pessoa, porque nessa reação, normalmente ela entrega muito, se ela gostou, se está dentro do valor, se está fora do valor, tá? E aí, nesse momento, normalmente começam as objeções, tá? Quando a pessoa ela não tem nenhuma objeção, tu só tá tirando o pedido, ela chegou pronta para fazer a compra. Então, tu tem que questionar, tu tem que normalmente quebrar essas objeções. E nessa quebra de objeção, a gente trabalha todas as técnicas que foram utilizadas ao longo da apresentação. Às vezes revisando algum ponto, às vezes explicando de uma forma diferente, tá? E o que é importante a gente pensar em estruturar aqui? Ter uma listagem dessas objeções, para a gente estar pronto, estar preparado quando a pessoa chega. Não é que não vai surgir alguma coisa diferente, mas se tu tiver mais ou menos uma listagem, tu tá um pouco mais preparado para a apresentação. 82% das vendas começam depois das objeções, então a gente sabe que isso é normal. E um vendedor que não sabe receber um não, ele não tá pronto, porque inteligência emocional é bem importante a gente trabalhar. Como eu disse para vocês, a listagem de objeções é bem importante. Então, eu vou falar com a minha esposa, meu esposo, sócio, é normal isso acontecer. E aí, o que a gente pode fazer? Tentar marcar uma outra apresentação, tentar ver o que a gente pode utilizar com essa pessoa. Por exemplo, se não dependesse de outra pessoa, estaria fechado? Então, isso são técnicas que a gente consegue trabalhar para entender exatamente o teu cliente, entender a pessoa que está falando contigo, porque às vezes depende dele. Ele só quer levar para outra pessoa para não ficar com o peso todo da decisão com ele, né? Então, a pessoa às vezes só quer saber valor, ou isso não é para ela. Então, tem diversas objeções, e o preço é uma que às vezes a pessoa tem vergonha de falar. Então, saber perguntar para ela é bem importante. Pergunta de fechamento. Quebrou a objeção, o que a gente precisa? Fazer pergunta de fechamento. Fulano, isso faz sentido pra ti? Isso atende o que tu tá buscando? E aí conectar sempre. O que ele te falou lá no início que ele estava buscando? São pontos que a gente precisa conectar. A gente precisa pensar e recapitular. A gente brinca até que o vendedor, a melhor ferramenta dele, o melhor amigo é um caderno, tá? Se tu tá pela internet, tu tem toda a conversa ali. Mas às vezes tu tá conversando com a pessoa, anotar alguns pontos que são importantes para te recapitular, porque isso faz sentido. Se a pessoa já te falou, é uma ferramenta que para ela não é nova. É uma técnica para ela, uma expressão que não é nova. Então, isso facilita muito o dia a dia dela. Um ponto bem importante que a gente precisa pensar, né? Não necessariamente o lead, a pessoa que entrou em contato contigo, ela te respondeu na primeira chamada, tá? Isso é comprovado, que as pessoas às vezes respondem lá na quinta vez que a gente entra em contato. Então, a gente precisa ter motivos de abrir conversa, MAC, que é chamado, tá? O que esses motivos? A gente faz abordagem diferente.
Então, dentro dessas técnicas, tá? A pessoa não te respondeu na primeira vez, tu faz um MAQ com ela, mas uma pergunta diferente. Nunca botar um ponto de interrogação, né? Eu, por exemplo, detesto ponto de interrogação quando a pessoa pergunta pra mim porque eu não respondi. Então, fazer uma pergunta pra ela diferente. Se ela tá buscando aquele serviço, se ela tá buscando aquele produto, se aquilo faz sentido pra ela, se ela desistiu. Tem uma das perguntas que a gente faz um pouquinho antes de encerrar, é se a pessoa desistiu, porque a palavras tem poder, né? Então, desistiu faz muito sentido pra ela se não, eu não desisti. Normalmente ela vai te responder um pouco mais. E aí aqui nesses MAQ a gente precisa fazer conforme o nosso segmento. Então testar, validar essas perguntas, porque dentro desse processo a gente vai entender e principalmente verificar se isso está atendendo ou não, né? Então, a partir do momento que a gente percebe que as pessoas não estão respondendo aquela pergunta, a gente pode testar uma nova. Essas perguntas, esses processos que eu falei para vocês, a gente precisa estruturar dentro de algum lugar, né? E hoje a gente utiliza muito o playbook. O que é um playbook? É um lugar onde a gente vai formalizar todas essas perguntas-chave que a gente vai fazer para a pessoa, esses MAQ, essas perguntas de fechamento, essas quebras de objeção. Então a gente precisa estruturar todo esse processo, assim como a autoridade, a apresentação de uma prova social. Então isso tudo a gente consegue estruturar dentro de um processo. Eu utilizo o Trello para fazer essa estruturação, mas tem outras ferramentas também que a gente consegue utilizar. Hoje, inclusive, até no Excel, por exemplo, a gente consegue criar abas ali e ter essas perguntas. A gente só tem que verificar o que melhor te atende. Um outro ponto que a gente precisa estruturar nas vendas é ter um lugar onde a gente vai documentar todos esses leads, todo esse andamento da nossa conversa. Dependendo da venda, ela se faz no primeiro momento. Outras vendas, ela tem um processo, tem um tempo de venda. E esse tempo de venda a gente precisa trabalhar e saber em que momento fazer as perguntas. E aí a gente utiliza um CRM para estruturar, para saber quando que a gente vai chamar, em que momento que a gente chamou esse lead. Então nesse CRM a gente consegue estruturar e ter uma análise sobre todos os nossos leads. E aí se a gente trabalha principalmente com a questão de anúncio, a gente tem um volume grande. Então estruturar todos esses leads é bem importante. Eu espero que tenham gostado dessa aula. Eu fiz ela bem curtinha para a gente conseguir ser bem objetivo. Nós temos uma aula com um pouco mais de processos dentro das vendas, tá? E então, se gostou do nosso conteúdo, não esquece de curtir o nosso canal, comentar aqui, pode fazer perguntas também que a gente responde depois. E não esquece de acompanhar, pode encaminhar para o seu amigo, para os seus colegas e para o seu time de vendas, para estruturar e parar de deixar dinheiro na mesa. Eu sou Chero Rocha, consultora da WD House. Muito obrigada!